Ora, olá outra vez, espero que já se tenham conseguido registar, se não conseguiram ainda têm tempo, mas para darmos início às hostilidades, gostaria de chamar ao palco e para vos apresentar, por parte da Titan Forge Games, do Unity para o Unreal, Pedro Caetano. Agradecer umas palmas também. Um bocadinho mais. Bom dia, eu vim aqui falar-vos um bocado do processo de transição da Titan do Unity para o Unreal. Primeiro queria falar um bocado sobre mim, a maioria das pessoas não deve conhecer, acho eu. Sou Pedro Caetano, estou licenciado em Engenharia Informática, ando a fazer coisas relacionadas com jogos desde 2004, mais ou menos. Em agosto do ano passado, eu e 3 colegas criámos a Titan Forge Games, onde eu faço game design, programação, efeitos visuais. Somos uma equipa minúscula, por isso eu faço praticamente tudo. O nosso primeiro jogo chama-se Slinky, foi lançado o ano passado, está agora disponível no Steam e foi feito no Unity juntamente com outros projetos que nós desenvolvemos. A nossa transição do Unity para o Unreal não foi uma coisa muito óbvia. Nós temos feito, nós de vez em quando fazemos algumas experiências com o Unreal, mas nem sempre corriam bem e tínhamos resultados um bocado estranhos. O ano passado, aliás, peço desculpa, este ano a Epic, que faz a Unreal Engine, anunciou que iria disponibilizar o seu motor gratuitamente, que é um motor bastante bom, usado por empresas de jogos já muito bem estabelecidas. E foi seguido de um conjunto enorme de artigos online sobre equipas indie que estavam a considerar fazer a transição de Unity para Unreal ou de outros motores como a CryEngine ou a GameMaker. E foi aí que nós decidimos também fazer a experiência. A primeira coisa que nós fizemos foi ver se de facto o novo modelo de licenciamento adequava-se às nossas necessidades. Na altura estávamos a usar Unity para tudo. Este slide aqui é uma espécie de resumo do licenciamento. Ficámos bastante satisfeitos com o modelo novo do Unreal, que disponibiliza-nos tudo, inclusive o código-fonte, que comparado com o modelo do Unity até é bastante simples, porque somos obrigados, por exemplo, no Unity a comprar a versão Pro se ganharmos, como empresa, mais de $100 mil por ano, entre outras coisas. Então começámos a trabalhar, a ver se o Unreal se adequava às nossas necessidades, de facto, se conseguimos produzir jogos com a mesma qualidade. E a primeira coisa que nós reparámos é que, ao contrário do Unity e outros motores do género, as pessoas da Epic fizeram uma grande quantidade de jogos completos, perfeitamente funcionais e escaláveis, não apenas exemplos, mas sim jogos mesmo acabados. Por exemplo, este aqui é o Shooter Dam, que é um jogo multiplayer perfeitamente funcional e jogável. Também tem tutoriais interativos absolutamente espetaculares, inclusive um que destina-se unicamente para o ensino de matemática e que permite pessoas que não têm bases em programação ou que não tenham tido muita sorte a aprender matemática, adquirirem conhecimentos que dão imenso jeito quando estamos a desenvolver jogos. Também reparamos que havia uma grande quantidade de material de exemplo de altíssima qualidade. Isto é uma screenshot de um jogo da Epic chamado Infinity Blade. Foi feito para iOS, que por si só já é bastante surpreendente. E eles, há pouco tempo, decidiram disponibilizar praticamente todos os conteúdos que eles desenvolveram para criar o jogo. Inclusive todos os modelos, animações, personagens, armas, efeitos sonoros, gigas e gigas de conteúdo de altíssima qualidade que qualquer pessoa pode utilizar desde que recorra à Unreal Engine. Em termos de estética e grafismos, reparámos em algumas coisas, em algumas incoerências. O Unreal é bastante dado a fazer coisas realistas, acima de tudo. Tivemos alguns problemas em tentar usar um estilo mais abstrato, por exemplo, fazer coisas cartoonish é um bocado mais difícil de fazer no Unreal Engine. No entanto, se quiserem fazer um jogo realista, eu
um caso prático, eu demorei uns minutos a ajustar esta cena, a ficar mais ou menos com este aspecto no Unity. No Unreal foi praticamente a tirar cubos e ficaram assim com este aspecto. Não tive de fazer quase nada. Apesar desta coisa que eu disse, de ser um bocado difícil ajustar o Unreal para não ficar... não ter um grafismo realista, para ter aliás, peço desculpa, uma estética realista, ao contrário da maioria dos motores gráficos em que se quisermos fazer efeitos especiais temos de escrever código um bocado complexo, como no Unity, que temos que usar HLSL ou Shader Lab, o Unreal tem um editor de materiais absolutamente fantástico, que em pouquíssimo tempo nos permite criar efeitos. Eu tenho aqui um exemplo que eu fiz em 5 minutos, sem saber usar o editor, que é para uma bola, que eu tenho noção perfeita que eu demoraria pelo menos meia hora a fazer isto no Unity, mesmo com alguma experiência. Efeitos de partículas também ficámos muito surpreendidos. Isto é um exemplo do que o Unreal pode fazer com partículas, que mesmo quando estávamos a desenvolver o Slinky, tínhamos efeitos de partículas bastante básicos, mas muitas das vezes tínhamos que fazer código personalizado para ter o comportamento que nós queríamos, e quando chegámos ao Unreal vimos que não tinha mesmo comparação nenhuma. Outra coisa que nos assustava era que o Unreal teria requisitos muito altos, porque é uma engine mais avançada, desenhada para jogos AAA, e ficámos positivamente surpreendidos porque, apesar de ter requisitos bastante altos no editor, eles até hoje anunciam no site, o motor gráfico em si consegue produzir jogos muito pouco exigentes. Existe, por exemplo, um jogo chamado Chappy Chicken, feito pela Epic, é um clone do Flappy Bird, que está disponível em lojas, em iOS e a loja do Android, e que, pronto, é um dos tais jogos que eu mencionei há bocado, está completo, é escalável, corre em hardware bastante fraco e inclusive implementaram publicidade para conseguir vender melhor o jogo deles, ganharem dinheiro, e tem acesso completo ao código-fonte disto. Já agora, queria também dizer que este jogo, o Chappy Chicken, foi feito inteiramente em Blueprint, que é uma coisa que eu vou falar agora, que é... Há 2 modelos de programação em Unreal. Temos o C++, que as pessoas que sabem mais de programação devem saber que é uma linguagem muito mais exigente do que existem no Unity, nomeadamente C#. Temos de ter muitas mais coisas em conta quando estamos a programar em C++. E também temos a possibilidade de usar Blueprint, que no início nós pensámos que seria uma daquelas coisas assim um bocado... que tem existido ao longo das décadas, de agora conseguem programar fazendo drag and drop e qualquer pessoa, mesmo sem formação, consegue fazer um jogo. Pensámos que era um bocado isso, que acaba por ter limitações, mas por acaso ficámos muito positivamente surpreendidos, porque até nós, os programadores da Titan, começámos a usá-lo, porque é até bastante mais fácil perceber o fluxo de código, vendo as linhas a irem de um lado para o outro. E permite fazer praticamente tudo o que C++ faz, se bem que não faz exatamente tudo, houve coisas que tivemos de recorrer a C++, e tem alguns problemas ainda de integração. Consegue usar bastante bem coisas de C++, mas o inverso não é muito válido. Também já queria aproveitar para falar de outra coisa, que é, nós usamos Blender na Titan, é o nosso programa de edição de modelos 3D de escolha, e durante muito tempo haviam graves problemas a tentar colocar modelos do Blender no Unreal. E era perfeitamente normal, nós queremos fazer um robô levantar um pé e o resultado era isto, juntamente com aquilo que viram no início do robô a rodar. Felizmente este ano têm melhorado isso bastante, e foi acima de tudo isso que nos permitiu estar agora a começar a usar o Unreal para tudo. Pronto, só para concluir, as principais conclusões que nós chegámos foi que o Unreal de facto é uma boa alternativa ao Unity, e em princípio vamos começar a usá-lo agora em todos os nossos projetos futuros. É muito mais fácil produzir jogos convencionais no Unreal, porque o Unity tem implementações bastante naive para algumas coisas, como o infame Character Controller, que já vi muita gente a queixar-se que o Character Controller do Unity é uma porcaria, e de facto é. Infelizmente,
é um bocado instável, apesar da Epic ter mais experiência, estar a fazer motores de jogo há décadas, nós reparamos em alguns bugs que são bastante chatos. O editor é de facto um bocado exigente e, apesar destas coisas todas que eu disse há bocado, eu não sei se o considero ideal para amadores, porque pode ser necessário recorrer a C++ e ter algumas funcionalidades mais avançadas que se calhar seria melhor uma pessoa tentar aprender noutro motor mais simples. Não diria o Unity, mas claro, isto é apenas a nossa opinião. Pronto, e para concluir, queria só mostrar um pequeno vídeo. Nós fizemos uma experiência na Titan de desenvolver um jogo em Unreal em apenas uma semana, com poucos conhecimentos. Se quiserem jogá-lo, está disponível no nosso stand lá fora, podem jogar à vontade. E eu acho que ia deixar agora tocá-lo, a tocar, enquanto, se quiserem fazer perguntas, estejam à vontade. Muito obrigado. Se alguém tem perguntas sobre o Unreal ou o processo de transição, esteja à vontade. Sim? Ok. Aquela imagem que nos mostrou de uma espécie de... Boa. Agora, essa era uma espécie de demónio com fogo... Está a ver? Como? As partículas, isso mesmo. Obrigado. Sim, isso mesmo. Não, isso não é isso mesmo, mas... Está aqui. É essa Sim. mesmo. Ok. Essa imagem foi feita no Unreal ou é com TextArt? Achou que é assim? Isto é mesmo a imagem do Unreal. Obrigado. É um dos conteúdos que eles disponibilizam, inclusive. É possível ver isto é feito em tempo real, dá para ver a cena, dá para analisar o código e os sistemas usados. É um demo até bastante interessante, eles na altura divulgaram-no para mostrar o potencial do Unreal. Ok, era só essa a pergunta. Okay. Obrigado. Muito bom dia. Em relação aos requisitos em termos de programação, disse que seria necessário ter assim um contexto de saber C++ a um nível assim mais avançado. A que nível de C++ é que estamos a falar? Estamos a falar de, se calhar, um terceiro ano de universidade ou alguém que, por exemplo, já sabe multiplicar matrizes? Ou assim, uma coisa assim do género. Eu não sei se percebi bem a pergunta. Está a dizer se uma pessoa com bases de programação conseguiria programar facilmente em C++? Estão ali com os problemas. Quais seriam, então, os requisitos em termos de conhecimentos? O que é que se precisa de saber? A que nível é que se precisa de estar, que é para se conseguir usar o Unreal eficientemente? Eu penso que, por exemplo, aquele jogo que eu mostrei, o Tappy Chicken, foi feito inteiramente em Blueprint, por isso eu acho que é perfeitamente viável fazer o jogo sem tocar nunca em C++. Mas a minha preocupação quando eu recomendei que não era muito adequado a amadores é que pode haver um caso mesmo em que é necessário usar C++ e aí aumenta drasticamente a complexidade da coisa, porque além de termos de ter os conhecimentos de C++, que por si só não é fácil, temos também saber os pormenores que o Unreal acrescentou ao C++, temos que pôr o C++ a interagir corretamente com os sistemas em blueprints que já lá estão. Por isso é que eu falei naquela coisa de não ser muito adequado a amadores. Mas se tiverem sorte e conseguirem fazer um jogo completamente em Blueprint, que eu acho bastante viável, penso que nem sequer é preciso ter, se calhar, um curso de programação a nível universitário ou algo assim do género. Penso que é perfeitamente viável. Inclusive com os tutoriais que eles têm de matemática e os demos que existem, é bastante fácil. Aliás, até uma pessoa até pode pegar simplesmente num jogo como este, ou dos outros que eles disponibilizam, e pôr-se a fazer
modificações incrementivas até chegar a um jogo que seja deles. Muito obrigado. Mais ninguém tem questões? Bom dia, eu tenho uma pergunta. Eu há um tempo vi uma notícia que o Source Engine ia ser disponível pela Valve, mas nunca mais ouvi nada sobre isso. A pergunta era se sabe alguma coisa acerca disso. Eu não percebi, desculpe. Eu há um tempo eu vi uma notícia que o Source Engine ia ser libertado pela Valve, de graça. E era para perguntar se sabe alguma coisa acerca disso. Eu por acaso não ouvi falar nada disso. Eu lembro de ouvir rumores há uns anos, só que acabaram por não desenvolver. Foi por volta do mesmo tempo que libertaram o Unreal. Como? Foi por volta do mesmo tempo que libertaram o Unreal. Pois, eu não me recordo de ter ouvido nenhuma notícia desse género, mas sinceramente já usei o motor da Valve e não o considero tão intuitivo e como o Unreal ou mesmo o Unity. Minha opinião pessoal, claro. Eu sei que é um motor bastante capaz e já fizemos experiências nele, mas não o considero estar na mesma categoria por enquanto. Está bem, obrigado. Qual é o melhor para começar? Isso é uma pergunta um bocado chata. Eu diria que depende da pessoa, mas talvez o Unity, por enquanto. O Unreal acho que ainda não está lá ainda. Mas eu penso que poderia experimentar ou com um ou com o outro, e acho que são os dois bastante bons para começar a fazer desenvolvimento de jogos. Muito obrigado. Só aqui uma coisa para acrescentar. Não sei se a Unity ainda está a oferecer, mas a Unity, peço desculpa. A Unreal, não, eu estou aqui. Não estou a ver. Aqui! Ok. Ok, obrigado. Isto é tanta gente que... É verdade. Não sei se a Unreal ainda está a oferecer, mas já há um tempo para trás a Unreal oferecia as suas versões às escolas. Uma espécie de versões para criar jogos, desenvolver jogos às escolas. Por isso, é só uma curiosidade. O professor já sabe. Sim, essa coisa já não está... Eu penso que já não está em vigor. E se estiver em vigor é um bocado inválido porque, pronto, o motor já está disponível a toda a gente, já não... Sim, mas acho que não sei se eram mesmo as versões, as Pros, ou se era mesmo as normais. Porque, não sei se... O Unreal agora não tem versões. Sim, ok, está certo. Eles puseram mesmo tudo grátis. Código-fonte está tudo disponível agora. Mas antes pagava-se, não estou em... Sim. Pois é isso. É uma coisa recente isto deles tornarem tudo gratuito. Ok. Obrigado.